Eu sei que vai ser meio polêmico o que eu vou falar agora, mas a verdade é que nem todo autista está pronto para frequentar a escola de algum lado. Vamos lá, eu não tô falando aqui que a gente tem que excluir os autistas de sala de aula, vocês sabem que não é isso, porque eu já fiz vários vídeos aqui falando exatamente o contrário. Eu vejo alguns pais e mães numa luta constante com a escola, porque a escola não consegue fazer a adaptação do filho naquele ambiente escolar. Só que eu acho que tem uma coisa que a gente tem que observar primeiro. Existem muitas crianças, principalmente nível 3 de suporte, que têm uma demanda muito mais alta do que só entrar em sala de aula e aprender o conteúdo. A gente está falando, às vezes, de criança que não consegue sentar, que bate com a cabeça na parede, que bate no colega, que se machuca. E aí eu pergunto para você, pai e mãe, você quer mesmo seu filho ali, numa sala de aula, algumas 30 crianças, com o professor ensinando a tabuada no quadro, ou você quer que o seu filho aprenda habilidades básicas? Acontece que às vezes a criança ela precisa passar por um processo de ter todas essas habilidades básicas antes de conseguir aprender o conteúdo em sala de aula. E os pais às vezes acreditam, basta a gente jogar o nosso filho na escola e a inclusão está feita. E na verdade a inclusão muitas das vezes não se faz assim. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de entender a criança, se adaptar ao que está acontecendo ali. E eu vou te falar com experiências que a gente já teve do outro lado, às vezes o professor não tem culpa. Pensa que às vezes o professor está numa sala de aula com 30 crianças, tendo que observar aquilo tudo que está acontecendo e tem um aluno ali batendo a cabeça na parede, que não para, que não consegue ficar sentado. O professor ele nunca vai conseguir incluir aquele aluno em sala de aula. Inclusive, o professor com certeza não acha que mais importante é que seu filho aprenda um conteúdo robotizado ali, como na verdade ele não está conseguindo sentar, ele não está tendo interação social, ele não está olhando nos olhos. Então pensa que às vezes antes de você cobrar a escola que aceite seu filho, mais vale a gente ver todo o panorama geral daquela criança. Porque uma inclusão mal feita não serve de nada. Mas enquanto a gente não tem uma readaptação do currículo escolar, enquanto a educação não muda como um todo, o que você está fazendo, forçando a escola particular não aceitou meu filho, fala que não tem vaga para ele. Mas às vezes aquela escola não vai ser realmente boa para o seu filho, porque não adianta o seu filho entrar naquela escola e não ter atenção do professor, não ter um mediador, não ter um professor de apoio ali com ele, não ter o mínimo de estrutura para assistir uma aula e às vezes sofrer até bullying dos colegas. Então o primeiro passo que a gente precisa fazer é: bota seu filho na terapia, vamos trabalhar habilidades básicas nele primeiro, vamos fazer com que ele sente, com que ele consiga prestar atenção, com que ele pare de se machucar. Vamos fazer uma terapia decente naquela criança antes de julgar ela numa sala de aula e achar que a responsabilidade é só do professor. Você como pai ou no tutor, às vezes tem que entender os limites da escola, até onde aquela escola vai conseguir para o seu filho.